E finalmente foi publicado o relatório da OEA sobre liberdade de expressão no país. Lembra aquele relatório do Pedro Vaca, que ele veio aqui no Brasil ouvir todo mundo? Muito bem, agora foi publicado. E aí, ele detona o STF? Ele passa pano para tudo que acontece e aconteceu no país? Eu vou te contar agora os principais pontos. Jornalistas do O Globo destroem Moraes pelo caso do Master e ele é chamado de falso herói. Falso herói. Ou seja, até aqueles que achavam que ele era o herói da democracia, agora quebraram o pedestal em que o Moraes estava. E por que isso é importante, hein, Deltan? Carta aos brasileiros. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. O EA cita decisões do STF e alerta para riscos à liberdade de expressão no Brasil. É isso mesmo. Relatório da visita de Pedro Vaca ao país menciona censura à revista. Nesta sexta-feira, 26, a Organizações dos Estados Americanos divulgou um relatório no qual faz alertas para riscos à liberdade de expressão no Brasil. O documento cita decisões do Supremo Tribunal Federal e normas do Tribunal Superior Eleitoral. Esse dossiê foi elaborado pela Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. As conclusões ocorreram depois da visita oficial ao Brasil do relator Pedro Vaca, realizada a convite do governo Lula em 2024. Um dos pontos do relatório diz respeito a ordens judiciais que determinam a retirada de conteúdos da internet. Abre aspas. O uso do direito penal para punir expressões de interesse público é geralmente incompatível com a Convenção Americana, constituindo uma sanção desproporcional. As pessoas que ocupam cargos públicos devem tolerar um grau mais alto de crítica devido à sua posição, e as sanções penais desestimulam o debate público e geram autocensura. Os estados devem promover mudanças legislativas para impedir o próprio início de processos que visem aplicar o direito penal a críticas a autoridades públicas, uma vez que a possibilidade de estar sujeito a tais processos tem um efeito inibidor sobre o debate público. Fecha aspas. Diz parte do relatório. O documento analisa em especial a resolução do TSE, que estabelece regras para a remoção de conteúdos considerados sabiamente inverídicos ou gravemente descontextualizado. Segundo o texto, a norma autoriza que o TSE determine a retirada de publicações em prazo de até 2 horas, sob pena de aplicação de multas por hora de descumprimento. A resolução também prevê a possibilidade de remoção de conteúdos idênticos ou já considerados ilícitos e, em caso de descumprimento reiterado, admite a suspensão temporária de plataformas digitais no território nacional. A relatoria alerta que a exigência de tornar conteúdos imediatamente indisponíveis sob pena de responsabilização pode ser interpretada como a imposição de um dever geral de monitoramento às plataformas, prática considerada incompatível com padrões internacionais de liberdade de expressão. Para o EA, prazos reduzidos e sanções severas ampliam o risco de restrições desproporcionais à circulação de informações de interesse público, especialmente em períodos eleitorais. O relatório também menciona o episódio envolvendo a Cruzoé, que teve uma reportagem retirada do ar por decisão do STF em 2019. Ao final, a OEA afirma que o combate ao discurso de ódio e à desinformação deve observar critérios de proporcionalidade, legalidade e clareza. Para a relatoria, diante de opiniões desiguais, não há melhor resposta do que a justiça dos argumentos, o que exige mais e não menos debate público. Um verdadeiro tapa na cara do ministro Alexandre de Moraes, o censor do Brasil. O relatório da OEA vem em um momento em que Alexandre de Moraes sofre grande pressão da imprensa por conta do escândalo envolvendo o Banco Master, o que aumenta ainda mais a fervura contra o ministro em Brasília.
E finalmente foi publicado o relatório da OEA sobre liberdade de expressão no país. Lembra aquele relatório do Pedro Vaca, que ele veio aqui no Brasil ouvir todo mundo? Muito bem, agora foi publicado. E aí? Ele detona o STF? Ele passa pano para tudo que acontece e aconteceu no país? Eu vou te contar agora os principais pontos. Bom, veja, o relatório, eu ouvi algumas pessoas dizerem, é melhor do que o esperado. Bom, é melhor do que o esperado porque não se esperava nada. Como diz Fernando Pessoa, para quem nada espera, tudo que vem é grato. Agora, eu esperava que o relatório acusasse de forma mais enfática o STF e tudo que houve aqui dentro do país. Ele diz, o relatório, que o STF não pode limitar a liberdade de expressão por questões vagas, por ordens inespecíficas, por conceitos como desinformação, ódio e assim por diante, que tem que seguir as diretrizes europeias sobre a limitação da liberdade de expressão, tem de ser uma exceção e não uma regra, mas isso é muito pouco para o que aconteceu e está acontecendo há 7 anos dentro do país. O Moraes é citado 14 vezes, para você ver como ele é importante para a censura no país. Nenhum outro ministro é citado, não é citado em momento algum, só o Moraes. O Moraes virou a estrela do relatório. Agora, se isso aparece, se essa é a parte boa, a parte ruim é que o relatório considera que o Brasil buscou usar as redes sociais para deslegitimar as eleições de 22. Isso não aconteceu, Vaca. Ao contrário, isso não aconteceu. Aqui no Brasil, as eleições elas não puderam ser debatidas em momento algum. As eleições foram as mais censórias com a imprensa e com as redes sociais das últimas décadas aqui. Não se pôde sequer fazer o trabalho adequado da imprensa, não se pôde sequer criticar alguns políticos, sobretudo os políticos de esquerda, sobretudo Lula e assim por diante. Diz também o relatório que houve no país uma tentativa de execução de um golpe de Estado, quer dizer, o relatório toma partido e parece que esse partido é o da esquerda. Então isso tudo é uma parte ruim. Todo mundo já está falando do Moraes. A gente queria esse relatório quando ninguém estava falando, quando as sanções dos Estados Unidos estavam sendo dadas ao Moraes e era necessário um reforço como esse. Naquela hora ele não soltou nada. Agora ele solta, inclusive na semana mais morta do ano, entre o Natal, o peru do Natal e os fogos de artifício do Ano Novo. Muito esquisito, muito estranho, momento inadequado. O relatório ele poderia ser muito mais enfático, muito mais decisivo, muito mais acusatório e muito menos politizado. É melhor do que o esperado? Repito, para quem não esperava nada, tudo que vem é grato. Vamos ver a repercussão que esse relatório terá na vida prática do debate público e político do país e até mesmo, quem sabe, do mundo. Acho difícil que aconteça. Jornalistas do O Globo destroem Moraes pelo caso do Master e ele é chamado de falso herói. Falso herói. Ou seja, até aqueles que achavam que ele era o herói da democracia agora quebraram o pedestal em que o Moraes estava. E por que isso é importante, hein, Deltan? Porque o jornal O Globo, ele me parece que foi o jornal que mais apoiou o Moraes na sua luta pela democracia, mesmo enquanto ele praticava abusos e arbítrios contra os direitos fundamentais. Mas agora até isso mudou. E esse é o grande ponto que eu quero que vocês vejam aqui nesse nosso encontro com justiça. Até quem apoiava mais radicalmente o Moraes, mesmo quando ele praticava abusos, virou de lado e Moraes está agora enfraquecido. Jornalistas estão escrevendo colunas criticando o ministro. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O Merval Pereira escreveu uma coluna chamada Moraes precisa provar que acusações não são verdade. A Júlia do Alibi, ela escreveu o seguinte, que ministro do Supremo não é intocável. E as colunas dela, gente, são melhores do que os comentários dela ao vivo lá na Globo News. Ela aí fala de heróis e vilões, obviamente vilanizando Alexandre de Moraes. Gente, até a Miriam Leitão criticou brevemente o Moraes nesse artigo, Código de Ética e a Democracia. O Lauro Jardim, ele já tinha também criticado o Moraes também, dizendo aí que Moraes tergiversa e não responde diretamente se conversou com Galípolo sobre o Banco Master. Mas o melhor artigo que viralizou nas redes foi este aqui escrito pela Malu Gaspar e é esse aqui que eu quero analisar com vocês, ó. A democracia não precisa de heróis. Eu vou te falar desse artigo agora, mas antes deixa eu te agradecer profundamente por você lutar comigo pela verdade e pela justiça.
o seu like, o seu compartilhamento, mas mais do que isso, você está aqui nessa comunidade que luta por um Brasil melhor, significa um mundo para mim. E vamos aqui para o artigo da Malu. Deixa eu contextualizar, para quem não acompanha de perto, que a Malu Gaspar, jornalista do Globo, ela está sendo a maior porta-voz da imprensa contra as atitudes antiéticas do ministro Alexandre de Moraes. Ela expôs o contrato da esposa do Moraes com o Banco Master. Foi ela também que revelou que o Moraes tentou interferir no Banco Central para ajudar na venda do Banco Master para o Banco de Brasília. E agora, nessa nova coluna aí, ela detonou o culto e o fanatismo em torno do ministro. Como assim, Deltan? Que culto ou fanatismo? Gente, tem aí 30%, 40% da sociedade brasileira, aí, segundo pesquisas, que olham o Moraes e veem ele como o salvador da democracia, que apoiam, que veem ele como herói. Então, olha aqui como isso aqui está mudando agora nesse momento. Dá uma olhadinha. Enquanto salvava a democracia, Moraes se movimentava no coração do poder de uma forma que não é preciso código de ética para considerar imprópria. O contrato da sua mulher foi fechado em janeiro de 2024 e continuava válido em julho de 2025, quando Moraes esteve com o presidente do Banco Central. Vocês viram aí? Durante todo o processo em que Moraes estava, aspas, salvando a democracia, ou seja, até para quem realmente acha que Moraes aí estava salvando a democracia, Moraes estava fazendo a coisa errada, porque a família dele garantiu o contrato de 129 milhões de reais com o Master. Vejam aí como que o apoio a Moraes desapareceu. Porque agora não se trata mais de salvar a democracia, do fim da democracia justifica os meios, as violações, os arbítrios, na visão dessas pessoas. Mas agora se trata aí de suspeitas de desonestidade, de que ele está passando todos nós para trás, de crimes banais, de usar o seu poder para fazer coisas erradas. O que só agora perceberam que Moraes faz, porque isso aqui, essa questão do Master, escapou à batalha ideológica. E olha aqui como que a Malu fecha a coluna, dá uma olhadinha no final da coluna aqui que eu vou mostrar para vocês, lá embaixo, Vamos direto para baixo aqui, Independentemente do que aconteça, duas lições estão evidentes para quem quiser aprender. A primeira é que cada um pode acreditar no que melhor lhe aprouver, mas crenças ideológicas nunca foram capazes de apagar os fatos. É aquela história, né? Cada um pode ter direito às suas próprias crenças, mas não aos seus próprios fatos. Segundo ponto, segunda lição. Numa sociedade que idolatra heróis ou mitos e despreza instituições, a democracia sempre estará em xeque. Preservá-la é a missão não de falsos heróis, mas de uma sociedade inteira. E aqui ela categoriza aqui o Moraes como um falso herói. Eu discordo da Malu, gente. Nós precisamos sim de heróis, mas heróis verdadeiros. O que é o herói? É alguém que sacrifica os seus interesses, a sua conveniência para servir a sociedade. E a sociedade sempre foi feita deles. Se você olhar para trás ao longo da história, quantos heróis cristãos sacrificaram até a própria vida? Não só os bens, mas sacrificaram a própria existência. Morreram queimados, morreram comidos por leões para defender aquilo que eles acreditavam, a verdade, ou para lutar por justiça. Nós precisamos de exemplos, nós precisamos sim de heróis. Disso é feito não só a democracia, isso é feito a sociedade virtuosa. Um país virtuoso, uma sociedade virtuosa é feita de pessoas que lutam e que em certas condições e circunstâncias colocam o interesse das pessoas, o interesse do povo, acima dos seus próprios interesses. E isso é bom, isso é algo elogiável, isso que precisa acontecer. Mas ela está certa ao dizer que Moraes é um falso herói. O que ela está dizendo aqui é que até para aquela parte da sociedade que considera Moraes um herói, ele é um falso herói. Os fatos estão se impondo. Agora, é claro que ainda tem uma parte da sociedade que está fanática pelo ministro Alexandre de Moraes, cega pela sua ideologia e que não admite qualquer crítica ao suposto herói. Ou talvez até eles vejam, mas talvez interesses se sobreponham. E as críticas ao ministro Alexandre de Moraes gerou uma reação desse povo aí, dos alexandristas. A trupe do jornalismo que adotou Moraes como suposto super-herói e está tentando blindar ele de qualquer crítica. E quem assumiu aí publicamente esse papel foram eles, Daniela Lima e Reinaldo Azevedo. Por que será, hein? Eles soltaram colunas defendendo Moraes. Dá para acreditar? Ontem, antes da cirurgia, o senador Flávio Bolsonaro leu uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro na porta do hospital. Vamos acompanhar. Carta aos brasileiros. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito
ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025, assino Jair Messias Bolsonaro. Essa carta daqui a pouco vai estar com todos vocês aí da imprensa, tá? O ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita dos 4 filhos, né? Porque, lembrando, enquanto Jair Bolsonaro estava na cela da Superintendência da Polícia Federal, as visitas eram autorizadas sempre às terças e quintas-feiras, das 9 às 11 da manhã, por meia hora e de forma separada. Agora que Jair Bolsonaro está internado, por enquanto ainda sem previsão de alta ali, a gente acompanhou o que disse a equipe médica, eles vão analisar, inclusive, se na segunda-feira será necessária aí uma outra operação, uma outra intervenção cirúrgica por conta desse soluço crônico, mas, pelo menos por enquanto, o ministro autorizou a entrada ali de acordo também com as regras do hospital, mas não pode levar celular, não pode levar computador, nenhum equipamento eletrônico, fora ali os 2 agentes da Polícia Federal que ficam no quarto, né, onde está internado Jair Bolsonaro. Pois é. Então, ele continua fazendo, o Moraes continua fazendo um trabalho que tem sido feito de humilhar, né, a todos os seus investigados e processados, especialmente o Bolsonaro. Né? E isso tem uma função que é uma função política, não é uma função judicial, não é uma função jurídica, não é uma função médica. Né? Então, você colocar ali policiais na porta, você impedir a entrada de familiares, você tratar uma pessoa que está passando por uma cirurgia, quer dizer, um paciente, alguém que deveria receber cuidados como uma ameaça, né? Ou você é um completo louco, e acho que pode ser o caso também, mas também, não apenas, ou existe uma estratégia, e essa estratégia é um cálculo político de fazer com que o Bolsonaro, ainda que numa cama, seja visto como uma ameaça policial, uma ameaça para o Estado, um inimigo dele, Moraes, e por consequência do próprio Brasil. Essa história que o Moraes tenta criar, essa narrativa que ele tenta contar ao tratar essa cirurgia dessa maneira. Quer dizer, no momento em que o Bolsonaro está frágil e poderia, então, ser objeto, né, de de empatia das pessoas, quando você o trata como ameaça, você tenta retirar essa fragilidade dele. Eu queria pegar um gancho rapidamente no que muito bem disse o Alexandre Garcia, de que é um testamento político também essa carta, né? O Flávio tem sido reforçado como uma linha sucessória mesmo do Bolsonaro, independente da questão da saúde. Acho que esse é o termo mesmo, né? Testamento político, porque é uma questão que não tem a ver com ele, ser humano, mas como ele político. O Bolsonaro, ainda que fique liberto, ainda que haja o PL da dosimetria, ele está impedido de disputar as eleições até os seus 105 anos. Quer dizer, mas vai haver a PL da dosimetria, vai reduzir a pena. Isso vai impactar no quanto ele vai cumprir de regime fechado, mas não no quanto ele vai deixar de se tornar inelegível. Então, ele está aqui passando, me parece, o bastão para o Flávio e, sobretudo, né, falar no dia 25 de dezembro que ele entrega o meu filho, né, tem um conteúdo até que a gente precisa aqui remeter até o conteúdo religioso, né, de entrega o meu filho, que é algo que também remete ao outro Messias que nessa época nasceu.
Tem a simbologia do cristianismo nessa carta, né, Cauti? E realmente, para o Flávio Bolsonaro ali, ele diz, né, coloca uma pá de cal, né, para ainda que alguém suscitasse alguma dúvida de que ele foi o escolhido por Jair Bolsonaro, essa carta, na visão dele, também acalma, né, porque parece que alguns aliados ainda colocavam em dúvida se essa seria a escolha de Jair Bolsonaro nesse momento. E como é que você vê o xadrez aí em relação à direita? Essa carta também pode unificar, Cauti, já olhando aí para o cenário de 2026? Com certeza, Paula. Bom, o fato do presidente Bolsonaro não poder não poder falar, né, não poder se expressar diretamente, não poder usar redes sociais, o que foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes na prisão domiciliar e depois lá na superintendência da Polícia Federal em Brasília, isso impedia que ele mostrasse ao Brasil sua vontade, né, sua indicação. Agora, com essa carta, fica claro que ele indica o seu filho, Flávio Bolsonaro, como candidato. Isso tira qualquer tipo de dúvida, esclarece qual é o candidato do Bolsonaro. Lembramos, Bolsonaro é o líder carismático da direita brasileira hoje. Nesse momento, Bolsonaro ainda concentra, no mínimo, 30% dos votos dos brasileiros. Então, o resto deve ser, claro, construído com um programa eleitoral, com uma campanha, pelo próprio candidato, mas o Bolsonaro, ele tem um pacote de votos, ele tem os votos que são cativos dele e que vai transferir para o candidato que ele indicar, que no caso agora é o Flávio Bolsonaro. Agora, as pesquisas que estão começando a aparecer, hoje saiu Paraná Pesquisas, que mostra o Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com Lula, demonstram que ainda é cedo, faltam ainda 4 meses para oficialmente iniciar a campanha eleitoral, mas existe sim uma força do bolsonarismo, existe uma força da direita e que é uma candidatura competitiva. Então, vamos ver como que isso vai evoluir e como a direita também vai reagir e como que ela vai trabalhar para transformar esta candidatura de competitiva em vitoriosa, eventualmente, nas eleições do ano que vem.